Em meio às paredes sombrias do número 12 da rua Grimmauld, existe uma presença que muitos prefeririam esquecer. Uma criatura de olhos fundos, voz áspera e um coração cheio de rancor. Esse é Monstro, o elfo doméstico da família Black. Para muitos, ele é apenas um personagem rabugento, mal-humorado e amargo. Mas por trás de cada resmungo, de cada insulto, existe uma história que poucos conhecem. Uma história de dor, de obediência cega e de lealdade inabalável. Monstro não é Dobby, o elfo livre e sonhador. Ele é o oposto, a representação viva das correntes da tradição, da escravidão mágica e da corrupção que o sangue puro impôs sobre tantas criaturas. E, ainda assim, é justamente essa criatura, quebrada e desprezada, que guarda dentro de si uma das narrativas mais poderosas de toda a saga Harry Potter. Monstro esteve presente em segredos que mudaram o rumo da guerra. Ele testemunhou a ascensão e a queda dos Black, a dor de Regulus, a morte de Sirius e, no fim, encontrou a redenção em um ato de coragem que ninguém jamais imaginaria. Hoje, vamos mergulhar fundo na verdadeira história de Monstro. Acompanhe comigo, porque talvez você nunca mais olhe para esse elfo da mesma forma. Para compreender Monstro, é preciso primeiro compreender a família que moldou sua vida, os Black. A casa dos Black não era apenas uma família bruxa qualquer, era um verdadeiro império de tradições, orgulho e sangue puro. Seu lema, bordado na tapeçaria ancestral, dizia tudo: toujours pur, sempre puro. Essa obsessão pela pureza do sangue moldava não apenas os herdeiros, mas também os servos. Dentro do número 12 da rua Grimmauld, Monstro nasceu e viveu para servir. Desde o primeiro instante de sua vida, estava condenado a uma existência de obediência absoluta. As paredes daquela mansão não eram feitas apenas de pedra e madeira. Elas respiravam o peso de séculos de preconceito, de magia antiga e de segredos obscuros. Cada quadro, cada retrato dos ancestrais Black observava e julgava. E, no meio dessa opressão, Monstro aprendeu o que significava ser um elfo doméstico de sangue puro. Lealdade inquebrável, mesmo quando essa lealdade o destruía por dentro. Monstro serviu gerações dos Black. Ele viu filhos serem educados na crença da supremacia, presenciou castigos impostos aos que ousavam desafiar a tradição, e absorveu cada palavra venenosa de Walburga Black, a matriarca implacável da casa. Foi ela quem mais moldou sua visão de mundo. Para Monstro, as palavras de Walburga eram lei. Seus gritos ecoavam pela casa, e o eco dessas ordens permaneceria na mente do elfo para sempre. Mas, por trás de toda a grandiosidade e prestígio, a família Black escondia rachaduras profundas. A rebeldia de Sirius, o primogênito que odiava sua linhagem, a devoção de Regulus, que seguiu um caminho de obediência até o fim, e a luta constante entre tradição e mudança transformaram o lar de Monstro em um palco de tragédias silenciosas. Monstro, por mais que resmungasse, era um guardião dessa casa. Ele sabia de segredos que nenhum bruxo jamais ousou compartilhar. Ele limpava corredores onde conspirações eram feitas, escondia objetos encantados e amaldiçoados, e carregava dentro de si o peso de toda a decadência dos Black. E, entanto, apesar de sua amargura, havia em Monstro uma estranha forma de orgulho. Ele não era apenas um servo, ele era o último elo de uma linhagem, o protetor da memória de uma família que se considerava eterna. A casa dos Black moldou um Monstro em tudo o que ele seria: rancoroso, fiel até a morte e, ao mesmo tempo, trágico. Porque, assim como aquelas paredes manchadas pela escuridão, o elfo também carregava cicatrizes invisíveis, marcas que só seriam reveladas muito mais tarde, quando a guerra contra Voldemort trouxer à tona tudo aquilo que a família Black tentou esconder. Esse é o mundo em que Monstro nasceu e viveu. Um mundo de sombras, gritos e lealdades quebradas.
Um mundo que o transformou no elfo que, um dia, mudaria o destino da magia para sempre. Poucos sabem, mas o coração de Monstro já pertenceu a alguém de verdade. Não a Sirius Black, que o desprezava. Não a Bellatrix, a quem ele servia mais por obrigação do que por devoção. Mas sim a Regulus Arcturus Black. Regulus, o irmão mais novo de Sirius, foi o único bruxo da família Black que realmente olhou para Monstro como mais do que um simples escravo doméstico. Ele falava com ele, o escutava, e muitas vezes o tratava com um tipo de respeito silencioso que poucos ousariam oferecer a um elfo doméstico. Para Monstro, que nascera e vivera para servir a casa Black, isso significava tudo. A lealdade de um elfo não precisa de grandes gestos. Basta um olhar de compaixão, uma ordem dada com respeito. E foi assim que Regulus conquistou a devoção de Monstro, uma devoção que iria marcar para sempre o destino da Guerra Bruxa. Mas a ligação entre os dois se fortaleceu ainda mais quando Regulus entrou para os Comensais da Morte. No início, Monstro não entendia. Ele apenas via o jovem mestre, tão orgulhoso, vestir as vestes escuras de Lord Voldemort e se embrenhar em um caminho de trevas. Para ele, Regulus estava cumprindo o destino da família Black, servir às artes das trevas. E foi então que o episódio mais sombrio da vida de Monstro aconteceu. Lord Voldemort decidiu testar um feitiço de proteção terrível. Ele precisava de alguém para o acompanhar até a caverna secreta onde guardaria um objeto que julgava precioso, o medalhão de Salazar Slytherin, transformado em uma Horcrux. Voldemort não hesitou em escolher Monstro. Na mente cruel do Lorde das Trevas, o elfo era descartável. Monstro foi obrigado a beber a poção envenenada que protegia o medalhão. Taça após taça, cada gole queimava sua garganta, drenava suas forças e o mergulhava em uma dor insuportável. Entre alucinações, desespero e fraqueza, o pequeno elfo lutava para continuar, enquanto Voldemort observava com frieza. Para o bruxo, aquilo não passava de um experimento. Quando finalmente o monstro caiu, arruinado pela tortura da poção, Voldemort simplesmente o deixou à beira do lago escuro, para ser devorado pelas criaturas que ali habitavam. Mas foi nesse instante que a magia antiga e sagrada dos elfos brilhou. Com sua lealdade à Casa Black, Monstro conseguiu aparar de volta para sua família. Ele sobreviveu, mesmo que destruído por dentro. E foi então que Regulus soube da verdade. Ao ver o estado em que Monstro retornara, o jovem Black compreendeu, talvez pela primeira vez, a monstruosidade de Voldemort. Ele não era apenas um líder carismático lutando pela pureza do sangue. Era um assassino frio que tratava vidas como nada. Monstro contou tudo ao seu mestre. E ali, naquela troca silenciosa de dor e confiança, nasceu a maior missão de Regulus. Ele jurou que destruiria o Horcrux de Voldemort. E escolheu Monstro, justamente aquele que o Lorde das Trevas considerara descartável, como a peça central de sua vingança. Regulus ordenou a Monstro que o levasse de volta à caverna. E assim foi feito. Mas dessa vez não seria Monstro quem beberia a poção. Foi o próprio Regulus quem segurou a taça envenenada e corajosamente bebeu até a última gota. Enquanto seu corpo enfraquecia, Regulus fez o seu último pedido a Monstro. Leve o medalhão, guarde-o, proteja-o e nunca falhe a ninguém. Monstro obedeceu, mas foi forçado a deixar seu mestre para trás nas águas sombrias daquele lago, cercado pelos Inferi. O coração do elfo quebrou-se para sempre. Ele, que vivera apenas para servir, perdeu o único mestre que realmente o havia tratado com dignidade. A partir daquele momento, Monstro carregaria uma culpa silenciosa. Ele guardaria o medalhão, não por vontade, mas por lealdade. E toda a sua amargura contra Sirius Black nasceria dessa perda irreparável. Pois para Monstro, Sirius era o filho ingrato que desprezava a família, enquanto Regulus fora o herói silencioso,
o verdadeiro herdeiro da honreira dos Black. Esse vínculo entre o elfo e seu jovem mestre perdido moldaria todo o futuro da guerra contra Voldemort e faria de Monstro uma peça inesperada no destino de Harry Potter. Depois da morte de Regulus, a vida de Monstro nunca mais foi a mesma. Ele havia perdido o único mestre que realmente acreditara nele. E, ao retornar à velha mansão da família, encontrou apenas silêncio, poeira e lembranças amargas. O medalhão que deveria destruir Voldemort tornou-se para Monstro um fardo e uma relíquia sagrada. Ele o escondia, o protegia com obsessão, não porque desejasse o poder, mas porque era a última ordem de Regulus. Era o último elo que o ligava ao jovem Black. Mas, com o tempo, outra sombra cresceu no coração de Monstro: o ódio. Quando Sirius Black voltou para a mansão da família, já adulto, ele não era o herdeiro orgulhoso que os ancestrais esperavam. Não. Sirius rejeitava tudo o que Monstro venerava. Ele cuspia no nome dos Black, zombava da tradição, desprezava a casa que por séculos fora símbolo de poder e respeito. Para Monstro, cada palavra de Sirius era como uma facada. O elfo, preso às memórias e ao peso da tradição, não conseguia compreender a rebeldia do bruxo. E, pior ainda, o odiava por ter abandonado Regulus. Aos olhos de Monstro, Sirius nunca foi digno. Enquanto Regulus sacrificara a própria vida em nome da luta contra Voldemort, Sirius só trazia vergonha. Ele não respeitava a família, não respeitava a casa, e muito menos o fiel servo que dedicara séculos de sua vida aos Black. Foi então que Monstro passou a nutrir um ressentimento profundo. Ele o provocava, o insultava em murmúrios venenosos, chamando-o de traidor, de ingrato, de vergonha da linhagem. E Sirius, com sua impaciência explosiva, respondia com desprezo, alimentando ainda mais aquele ciclo de ódio. Mas havia algo ainda mais perigoso nessa relação: Bellatrix Lestrange. Para Monstro, Bellatrix era a herdeira perfeita da tradição Black. Astuta, cruel e fanática pela pureza do sangue, ela representava tudo o que o elfo acreditava ser a verdadeira herança de sua família. E ela sabia como manipular isso. Enquanto Sirius o maltratava, Bellatrix oferecia atenção. Enquanto o herdeiro rebelde gritava com Monstro, a prima sombria o chamava de fiel. E foi nesse desequilíbrio que o destino de Sirius começou a se desenhar. Quando Harry Potter chegou à mansão dos Black, trazendo consigo a esperança de um novo futuro, Monstro viu nele apenas mais um símbolo da desonra. Um meio-sangue, protegido pelo bruxo que ele mais odiava. Um intruso ocupando os corredores que antes pertenciam a Regulus. E foi justamente essa mistura de ressentimento, lealdade quebrada e manipulação externa que levou Monstro a trair Sirius. As palavras venenosas de Bellatrix e Narcisa, sussurradas ao ouvido do elfo, encontraram terreno fértil. Ele contou a elas informações cruciais, e mesmo sem perceber completamente, ajudou a tecer a teia que levaria à morte de Sirius Black. Quando os acontecimentos do Ministério da Magia culminaram na Batalha da Sala das Profecias, Sirius encontrou seu fim pela varinha de Bellatrix. E Monstro carregaria para sempre a sombra desse momento. De um lado, sua lealdade ao passado da família Black o havia levado a apoiar indiretamente a queda de Sirius. Do outro, a morte do último herdeiro direto da mansão o deixava só, sem propósito, sem mestre, perdido em sua própria amargura. O ódio que Monstro nutria por Sirius não era apenas de um servo maltratado. Era o ódio de alguém que, em silêncio, culpava o irmão rebelde pela morte do único mestre que realmente amara. E era também o reflexo de um coração ferido, preso ao passado, incapaz de seguir em frente. O mais irônico de tudo é que, anos depois, o destino a Monstro mostraria uma nova perspectiva. Pois seria justamente através de Harry Potter, o afilhado de Sirius, que o elfo encontraria a chance de redenção.
Depois da morte de Sirius, Monstro mergulhou ainda mais fundo em sua solidão. A velha mansão Black tornara-se um lugar de sombras e memórias quebradas. O ódio e o ressentimento ainda queimavam dentro dele, mas agora misturados com uma culpa silenciosa. Ele sabia que suas palavras e ações haviam ajudado Bellatrix a se aproximar demais. Sabia que sua traição, por menor que fosse, contribuíra para o fim do último herdeiro dos Black. E essa dor o corroía em silêncio. Porém, o destino, sempre irônico, colocou o monstro sob o comando de Harry Potter, o garoto que ele sempre desprezou. Aquele que simbolizava tudo o que Sirius havia escolhido em vez da tradição. Um mestiço, um jovem insolente protegido por amigos nascidos trouxas. Nos primeiros dias, a convivência foi insuportável. Monstro insultava, resmungava, desprezava cada ordem dada. Mas Harry não era Sirius. Enquanto Sirius via em Monstro apenas um peso do passado, um lembrete da casa que odiava, Harry começou a enxergar algo diferente. Ele percebia a dor por trás das palavras venenosas, a tristeza escondida naqueles olhos cheios de rancor, e, sobretudo, percebeu o vínculo profundo com Regulus. Foi Hermione, com sua sensibilidade, quem apontou o caminho. Ela explicou a Harry que os elfos domésticos não eram apenas servos, eram seres moldados pela lealdade e pela dor, e que Monstro precisava mais de respeito do que de ordens. A mudança começou, lentamente. Harry passou a tratar Monstro com dignidade. Ele não gritava, não o insultava. Cumpria as promessas feitas ao elfo, oferecia escuta e, principalmente, devolveu-lhe algo que havia se perdido: propósito. Esse propósito tomou forma quando Harry entregou ao monstro o medalhão de Salazar Slytherin. O mesmo medalhão que Regulus havia ordenado destruir. Ao segurá-lo, as mãos trêmulas do elfo se fecharam sobre a relíquia como se fosse o próprio coração de seu antigo mestre. Pela primeira vez em décadas, Monstro chorou. Naquele instante, algo dentro dele mudou. O ressentimento contra Sirius perdeu força, substituído por uma nova lealdade. Não era a lealdade cega que tivera pelos Black, nem a manipulação venenosa de Bellatrix. Era algo mais puro, a certeza de que Harry estava continuando o legado de Regulus. O jovem Potter, sem sequer perceber, tornou-se o herdeiro do último desejo de Regulus Black. A transformação foi notável. Monstro, antes resmungão e traiçoeiro, tornou-se protetor e dedicado. Ele passou a cuidar da casa com afinco, a servir Harry com verdadeiro zelo e até a comandar outros elfos domésticos em nome da causa contra Voldemort. E então veio o momento decisivo, a Batalha de Hogwarts. Quando muitos fugiam diante do terror da guerra, Monstro não recuou. Ele empunhou sua própria coragem e, com o coração ardendo pela memória de Regulus e pela nova lealdade a Harry, liderou os elfos domésticos à luta. Com facas de cozinha, panelas de ferro e feitiços surpreendentes, eles se uniram à resistência, provando que até os mais pequenos podem se tornar guerreiros diante da injustiça. Ali, em meio ao caos, Monstro deixou de ser apenas um servo. Ele se tornou um soldado, um símbolo de que até aqueles marcados pelo ódio podem encontrar redenção. No fim da guerra, quando a poeira abaixou e Voldemort caiu, Monstro não era mais o mesmo. O rancor fora substituído por uma estranha paz, pois mesmo sem dizer em palavras, ele sabia. Havia honrado Regulus, havia lutado pelo que seu mestre realmente desejava. Monstro nunca foi um herói clássico, nunca buscou glória ou reconhecimento, mas sua história nos mostra algo maior, que mesmo os corações mais endurecidos podem mudar, que até a dor, o ódio e a amargura podem dar lugar à lealdade, à coragem e ao sacrifício. Monstro encontrou redenção não porque esqueceu o passado, mas porque finalmente encontrou alguém digno de confiar. E esse alguém foi Harry Potter. E assim chegamos ao fim da jornada de Monstro, o elfo doméstico. Uma criatura que, à primeira vista, parecia insignificante, amarga e até mesmo desprezível, mas que, na verdade, guardava dentro de si
uma das histórias mais complexas e emocionantes de todo o mundo bruxo. De servo rancoroso a guerreiro improvável, de traidor inconsciente a símbolo de lealdade, Monstro nos mostra que ninguém é definido apenas por seus erros. Todos nós carregamos cicatrizes, todos erramos, todos somos moldados pelo ambiente e pelas dores que vivemos. Mas o que realmente importa é o que fazemos quando temos uma segunda chance. Ele nos ensina que a redenção é possível, que até aqueles que vivem na sombra podem encontrar a luz quando alguém acredita neles, e que a verdadeira grandeza não está apenas nos magos poderosos ou nos heróis que brilham nas histórias, mas também nos pequenos, nos esquecidos, nos marginalizados. Monstro lutou não por glória, não por fama e não por reconhecimento. Ele lutou por amor, pelo amor e lealdade a Regulus, e no fim, por um jovem que lhe deu aquilo que ele mais precisava: respeito. Talvez esse seja o maior legado de Monstro, mostrar que até os corações mais feridos podem mudar quando são tratados com humanidade. Agora eu pergunto a você que acompanhou essa jornada: o que a história de Monstro desperta em você? Você acredita que ele realmente se redimiu, ou suas falhas no passado jamais poderão ser esquecidas? Deixe sua opinião nos comentários, vamos continuar essa conversa. E se você gostou dessa viagem pela vida de Monstro, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outros fãs de Harry Potter e inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias incríveis do mundo mágico. Aqui, a magia nunca tem fim, e sempre haverá novas histórias a serem contadas.